Fernando, boa tarde. O Atlético, se não é novidade, tem se caracterizado nessa Série A do brasileiro por por conquistar bons resultados fora e está tropeçando em casa, né? A pontuação do Atlético fora é melhor. Você acredita que isso é uma fase, é passageiro, o fato do time não estar conquistando pontos em casa? E o que projetar para esse jogo com o Inter? Boa tarde. Boa tarde, Jane. Boa tarde a todos os participantes aí da coletiva. Bom, é um fato que nos incomoda. Se você for olhar nossa colocação dentro do Campeonato Brasileiro, é algo vistoso, é algo que chama atenção. As portas das competições mais importantes aqui da América. E isso é motivo de orgulho para a gente, mas esse ponto específico dos nossos resultados dentro de casa é algo que a gente precisa e vai melhorar. A gente acredita dessa forma. A nossa equipe é uma equipe que se entrega, se doa, é comprometida, é leal ao projeto, ao desenvolvimento do clube, e a gente quer ter melhores resultados em casa para nos colocar numa condição ainda melhor dentro da competição. Então é um fato que a gente precisa, uma situação que a gente precisa administrar e ter consciência de que precisamos encontrar soluções para essas partidas um pouco mais fechadas que as equipes vêm nos enfrentar aqui. Mas é algo que nos incomoda e que a gente vai trabalhar duro para reverter durante a competição, já contra o Internacional aí na próxima rodada. Arthur Magalhães. Fernando Miguel, Arthur Magalhães, Rádio Bandeirante e os Feras do Esporte. Bom, ainda nessa linha, os tropeços em casa, América, Sport, Chapecoense, isso pode atrapalhar o time a alcançar voos maiores no futuro? Bom, acho que está bem evidente que se nós tivéssemos resultados melhores dentro do nosso estádio, a gente estaria numa condição ainda melhor dentro da competição que nós estamos hoje. Sétimo lugar já está às portas de competições importantes, mas a gente precisa também ressaltar o equilíbrio da competição nesse ano. As equipes elas têm tido uma regularidade importante, então a gente precisa valorizar aquilo que a gente conseguiu conquistar até aqui e potencializar aquilo que a gente precisa melhorar ainda dentro da competição. Esse é um parâmetro, esse é um ponto específico que precisa ser atacado, que precisa ser encarado e precisa ser mudado daqui para frente, né? Para a gente estar na final da primeira parte do campeonato, aí entrando para o segundo turno, e a gente precisa encontrar um padrão melhor e precisa encontrar resultados melhores, melhor falando, dentro do nosso estádio, para conseguir ter uma evidência maior, uma valorização maior do trabalho que todos vêm desenvolvendo aqui no Atlético, que é muito boa. Então, nossos resultados de fora de casa estão satisfatórios, então a gente precisa evoluir e melhor dentro do nosso estádio, que é o que a gente tem trabalhado para encontrar soluções. Natália? Fernando, boa tarde. Natália Freitas, aqui da Rádio Sagres. Fernando, eu gosto bastante de acompanhar aqueles sites de estatística, né? Eu acho que pra gente que é jornalista é importante dar base para algumas situações. No seu caso, eu vi que você tem a melhor média entre os goleiros do Campeonato Brasileiro. Essa média é a mais alta. Te surpreende, Fernando, essa performance sua? Eu lembro que a gente conversou antes do campeonato, você destacou os grandes goleiros que tem no Brasileirão. Te surpreende você receber essa informação de que entre os goleiros do Brasileirão a sua média de nota é maior? Bom, Natália, eu fico feliz com o desempenho e não pode ser considerado uma surpresa para aqueles que trabalham, para aqueles que se dedicam, aqueles que buscam e esperam conquistar algo profissionalmente. Então, eu fico feliz com isso, mas eu preciso também incluir todo o nosso elenco, todo o staff de trabalho do nosso dia a dia dentro desse processo. Não posso esquecer do professor Medeiros, professor Nonô, que fazem um trabalho de altíssimo nível com a gente diariamente aqui no clube, e preciso envolver também o Atlético Goianiense como um todo dentro desse processo, por ter me dado essa oportunidade. E eu não vim a Goiânia simplesmente passar uma temporada, eu vim para crescer junto com o clube. A minha mentalidade dá para se dizer que casou com o Atlético Goianiense. Espero continuar desenvolvendo, continuar evoluindo, melhorando, mesmo aos 36 anos de idade, para chegar ao final da temporada, a gente não tenha nada a lamentar, mas simplesmente se orgulhar desse processo que a gente vem vivendo aqui. Eu preciso ressaltar também que o que me deixa mais satisfeito, claro que é muito gratificante ver esses dados, esses números e ficar em evidência,
mas o que me deixa mais feliz é o trabalho coletivo, é o trabalho em conjunto, ser bem desenvolvido, todos estarem bem valorizados e bem posicionados dentro da competição. Acredito que hoje nós alcançamos uma posição de evidência para o Atlético Goianiense e isso, consequentemente, coloca os atletas e todos aqueles que fazem parte do processo em evidência também, assim como eu estou nesse momento. André Isaac. Fernando Miguel, aqui é o André Isaac da PUC TV. Tudo bem? É verdade se eu afirmar assim que o jogo do Atlético ele desenvolve melhor contra times melhores, como por exemplo o Internacional, que está 4 jogos sem perder e que parece que se reencontrou no campeonato? Olha, eu não gosto de olhar por essa perspectiva. Acredito que cada jogo ele tem a sua história e ela é escrita da maneira que se desenvolve o jogo, né? O que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa encontrar mais soluções dentro do nosso estádio, dentro dos nossos domínios, para conseguir sair com as vitórias que vão cada vez mais potencializar o trabalho de todos aqui. Eu vejo o nosso clube com uma margem de progressão, uma margem de crescimento muito grande, nossos atletas com uma margem de progressão e desenvolvimento muito grande também. Então tudo isso pode contribuir para a gente conseguir reverter esse cenário, esse parâmetro de dificuldade nesses jogos que a gente encontra aqui dentro de Goiânia. E a gente espera evoluir nesse sentido e encontrar essas soluções, amadurecer como equipe, amadurecer como clube para esses jogos de um enfrentamento, talvez, não vou falar mais difícil, mas de um pouco mais específico, de uma forma mais peculiar, e que a gente encontre essas soluções para conquistar os resultados, que é o mais importante. Felipe André. Boa tarde, Fernando Miguel. Boa tarde. O Atlético na última semana não precisou viajar, né? Ficou em Goiânia. Nessa semana não precisa viajar. Se confirmado o adiamento do jogo contra o Flamengo, também não vai precisar viajar, vai poder ficar em Goiânia. De alguma maneira isso se torna vantajoso? De alguma maneira você considera isso um fator positivo, dessa sequência de semanas aí, praticamente um mês, sem precisar viajar e treinando em Goiânia? Bom, o fato de você ter espaço de tempo para trabalhar, para recuperar e desenvolver, é fundamental você ter essas semanas cheias sem precisar se deslocar muito, né? Mas eu penso que essas transferências de rodadas, mudanças de jogos, assim, eu não vejo como positivo não, até porque a gente lá atrás, contra a equipe do Cuiabá, nós andávamos uma grande fase, vivíamos um momento importante e teve essa quebra de sequência, a gente acabou tendo dificuldades no confronto contra eles lá num momento posterior. Mas a gente, se isso se confirmar, se essas semanas elas se confirmarem aí para frente, for com essa mudança do jogo do Flamengo, a gente precisa utilizar esse espaço, utilizar esse tempo para crescer, para melhorar, para desenvolver, e acredito que o clube, com todos que estão envolvidos nesse processo, ele sabe lidar muito bem com isso e a gente ocupa esse espaço de tempo da melhor maneira possível para desenvolver e crescer nos pontos específicos que são avaliados, que precisa de alguma atenção especial. Aqui a gente não perde tempo, a gente trabalha bem, o clube ele consegue conduzir bem esse processo. Então, se tem os jogos é positivo, mas também se não tem, a gente não perde tempo não, a gente trabalha bem no dia a dia aqui. Beleza, pessoal?